Olá, pessoal! Nesse vídeo aqui eu vou falar todas as coisas que eu acho importantes sobre função quadrática. E eu não vou falar só sobre fórmula de Bhaskara não, tá? Isso faz parte do vídeo, mas tenta não pular para frente até chegar na fórmula de Bhaskara, porque eu acho que grande parte da dificuldade que muitas pessoas veem em função quadrática é justamente em achar que a fórmula de Bhaskara é tudo o que existe sobre função quadrática, tá? Então eu vou tentar gravar esse vídeo aqui te falando várias outras coisas para você ver que não é só essa ferramenta que você tem. E que por isso, às vezes, você pode estar achando um exercício difícil por estar tentando usar uma ferramenta que não é adequada para aquele exercício, tá? Vou deixar a fórmula de Bhaskara lá para o final, começar falando sobre outras coisas bem mais simples, que é para você não esquecer que elas também existem e podem ser muito úteis. Então, essa aqui é a primeira função quadrática de todas, f de x igual a x ao quadrado, e aqui está o gráfico de y igual a f de x. Você sabe muito bem que ela tem esse formato porque ela tem pontos do tipo 1, 1, 2, 4, 3, 9 e assim por diante. E que ela tem essa simetria aqui no meio porque números negativos, quando você eleva ao quadrado, eles fazem aquela coisa de menos com menos dá mais, né? Então, por exemplo, o menos 3 vezes o menos 3 é a mesma coisa que o 3 vezes 3. Por isso que na função x ao quadrado, tudo que acontece do lado de cá acontece também do lado de lá. Toda parábola vai ter esse tipo de simetria, que é o que acontece de um lado é igual ao reflexo do que acontece do outro lado. Nem sempre essa simetria vai estar em cima do eixo y, como nesse primeiro exemplo aqui, mas sempre vai ter a simetria. Então isso é uma coisa muito importante sobre parábolas, que a gente vai chamar de eixo de simetria. Não sei se está dando para ver muito bem aí na imagem, porque eu fiz uma linha pontilhada vermelha bem junto do eixo, tá? Ela é o eixo de simetria e a equação dessa reta vertical é x igual a zero, porque ela é composta por todos os pontos cuja coordenada x é zero. Então a gente tem aqui o ponto 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, tal, que todos esses pontos na vertical aqui têm em comum é o fato de que a primeira coordenada deles é zero. É o x igual a zero. Eu sei que parece um pouco estranho chamar de x igual a zero uma coisa que é vertical, né? Mas é assim mesmo, é por causa do que todos os pontos dessa reta vertical têm em comum, que passa a ser o nome da reta, é justamente a coordenada x ser igual a zero. E tem um ponto nessa reta que é mais especial do que os outros, que é esse ponto aqui, que é onde a minha parábola se cruza com seu próprio eixo de simetria. Esse ponto se chama vértice da parábola e nesse exemplo específico ele é a origem do plano cartesiano, é o ponto de coordenadas 0, 0. O vértice ele é um ponto muito interessante, né, gente? Porque ele é onde a parábola deixa de ser decrescente e torna-se crescente. Às vezes vai ser ao contrário também. Vai ter parábolas que são tipo de cabeça para baixo, digamos assim, né? Então o vértice dela vai ser lá em cima, que é onde ela deixa de ser crescente e se torna decrescente. Mais para frente a gente fala sobre isso de novo, mas o ponto é que sempre vai ser o vértice, esse ponto interessante onde ela troca de direção. Agora, o segundo exemplo que eu quero incluir nesse desenho aqui é o que acontece se eu pegar esse gráfico todinho dessa parábola e só chegar ele para cima um pouquinho, tá? Então, aqui você tem qualquer ponto x e y dessa parábola e eu quero saber o que acontece se eu só somar 1 na coordenada y. Vou chegar ela toda para cima. Então, eu vou ter um exemplo novo em que, ao invés de estar associando a cada valor de x o seu x ao quadrado, eu vou estar associando o x ao quadrado mais 1. Então, é um pouquinho para cima. Então, olha aí como é que ela ficou. É o mesmo desenho, só que um pouco mais para cima. A expressão da minha função agora é x ao quadrado mais 1. O vértice, assim como todos os outros pontos, ele subiu 1. Então, as coordenadas dele, que eram 0, 0, passaram a ser 0, 1. E o eixo de simetria da parábola verde? Ele não mudou, né? Ele também é o mesmo que era antes, a reta vertical x igual a 0, porque eu só movi o meu gráfico para cima, eu não movi ele de lado. Então, o eixo de simetria não deixou de ser no mesmo lugar que ele estava. De forma geral, gente, o eixo de simetria vai ser a reta vertical que passa pelo vértice.
Aí botei a definição aqui para vocês, tá, pessoal? Preste atenção na notação. Estou chamando o vértice da parábola desse ponto aqui, ó, com essas letras, que eu estou chamando de x do vértice e y do vértice, tá? Aqui no exemplo verde, o xv era 0, x do vértice é 0, e o YV era 1, coordenada Y do vértice era 1. Só que o Y do vértice ele não interfere no eixo de simetria não, tá? É só x igual ao valor que for o x do vértice, por isso que tanto na parábola vermelha quanto na verde aqui, o eixo de simetria é x igual a 0. Ó, isso aqui que é uma coisa legal que eu queria mostrar para você. Tem aqui a nossa função x ao quadrado, de vermelho, tá? Você pode ver a expressão dela aqui. E aí, de verde, eu fiz f de x mais 1, que ficou para cima, como eu tinha te dito. A expressão dela ficou x ao quadrado mais 1. Agora, é claro que se em vez de 1 eu botar outro número, como 2, ela vai subir mais. Se eu coloco 3, ela sobe mais ainda e assim por diante. E agora, se eu subtraio, ela vai para baixo, tá? Porque o eixo Y funciona dessa forma. Você vai aumentando os valores para cima e diminuindo os valores para baixo. Uma outra coisa legal que eu consigo fazer aqui para visualizar bem o que está acontecendo é que em vez de digitar f de x mais 1, eu digitei mais a, assim como uma variável a, né? E aí, automaticamente, foi criada essa variável a aqui, que no momento está valendo 1, né? Por isso que continua x ao quadrado mais 1 aqui. Mas agora, eu consigo, arrastando isso aqui, visualizar o que acontece com valores diferentes de a, tá? Então, quanto maior o a, mais para cima a parábola está indo, mas está continuando com o vértice em cima do eixo y, está continuando simétrica em relação ao eixo y, e quando o a tem valores negativos é porque eu estou descendo, estou subtraindo nos valores de y. E o nome disso aqui é translação vertical, tá? Translação significa que a função está mantendo a sua forma, está mantendo o seu tamanho, só está mudando de posição. E está mudando de posição na vertical, por isso que é uma translação vertical. Se eu quiser fazer uma translação horizontal, em vez de somar um número ao f de x, como eu fiz aqui, eu vou ter que somar um número ao próprio x. E aqui nesse caso eu já fiz direto com a variável, tá? Estou somando b no x. A variável b está aqui em cima. Vamos mudando o valor dela para a gente ver o que acontece. Olha, agora está x mais 1 ao quadrado. Aí eu vou aumentar o valor do b, x mais 2 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado. O que está acontecendo com o gráfico da função, que é o azul? Ele está indo cada vez mais para a esquerda. Já se o número b, que eu estou somando no x, vai ficando menor, fica até negativo, já aí a parábola está andando para a direita, tá bom? Isso é uma peculiaridade da translação horizontal, que você tem que sempre pensar o sinal do número ao contrário. Se você quiser que a sua função ande para a direita, você tem que fazer f de x menos alguma coisa. E se você quiser que a função vá para a esquerda, aí sim vai ser f de x mais alguma coisa. E isso não é exclusivo de função quadrática não, tá? Podia ser qualquer função aqui. Vou colocar outro exemplo. Olha, dessa vez eu coloquei uma função exponencial. Então, temos aqui a vermelha, é a função 2 elevado a x. Quando eu faço mais a, f mais a, né? Eu estou fazendo a verdinha aqui, que é uma translação vertical dessa minha função exponencial. Já quando eu faço aqui na azul, que é f de x mais b, ó, quando eu vou mudando o valor de b, a minha função exponencial vermelha agora vai andando para a esquerda e para a direita. Sempre dessa forma, olha, com b negativo, ela foi para a direita. Com b positivo, ela foi para a esquerda.
Já na vertical isso não é trocado não, tá? O A positivo está indo para cima mesmo e o A negativo está indo para baixo. Pode ser com qualquer função. Aí uma função diferente. A função original era vermelha, a verde, somente somando valores diferentes de A, estou fazendo a verde que é como a vermelha, só que subindo e descendo. E a azul, a mesma coisa. Em vez de somar na função, né, eu somei aqui no x, ó. Nesse caso dessa função, o x aparecia 2 vezes na expressão da função, tá? Então é como uma função composta, onde tinha x, ó, era x ao cubo menos x lá na f. Todos os lugares que aparecem o x, nesse momento está sendo trocado por x mais 2,8. Por isso que a azul está para a esquerda da vermelha, porque 2,8 é um número positivo. Mas se eu arrastar para o outro lado, olha o que acontece. Aí a azul vai lá para a direita. Agora, no terceiro exemplo que eu vou fazer aqui de azul no desenho, em vez de pegar o gráfico e subir ou descer, eu vou fazer para a esquerda ou para a direita, tá? Aqui eu acho que tem mais espaço do lado esquerdo, então eu vou chegar ela um pouco mais para a esquerda. Minha ideia vai ser pegar onde que está o verde agora e chegar o desenho verde para a esquerda. É como se eu tivesse começado da vermelha, que é a minha parábola mais genérica possível, y igual a x ao quadrado, e aí primeiro subir ela para uma posição vertical onde eu quero que ela fique, depois eu vou fazer a mesma coisa na horizontal, e assim eu consigo chegar em qualquer parábola, tá? Ó, desenhei ali a minha parábola azul com seu vértice no ponto menos 2 e 1. Desenhei também o seu eixo de simetria. E qual é a equação daquele eixo de simetria? Lembra que tem que ser x é igual à coordenada x do vértice. Então, no caso ali, a coordenada x é menos 2, vai ficar o eixo de simetria x é igual a menos 2. Então, o que significa eixo de simetria, pessoal? Como eu disse bem no início do vídeo, significa que o que acontece de um lado dele tem que ser o reflexo do que acontece do outro lado, como se fosse um espelho. Aqui, quando o eixo de simetria está no x igual a zero, é aquela questão do número negativo vezes ele mesmo que fica positivo, né? Que menos com menos dá mais. Ali já não é sobre se o número é positivo ou negativo, mas sim se ele está à esquerda ou à direita do eixo de simetria, porque é ali que está o reflexo. Então, só para dar um exemplo, tá vendo esse ponto aqui, onde a parábola corta o eixo y? A gente pode pegar as coordenadas dele e refletir para o outro lado do eixo de simetria. Mas para isso a gente vai precisar primeiro da expressão da função azul, né, pessoal? E aí a gente viu ainda há pouco que quando a gente faz uma translação vertical de uma função, a gente está somando ou subtraindo um número na própria função, do valor de y, né, que é o valor da função. Que foi o que aconteceu aqui quando a gente passou do vermelho para o verde, olha. A gente tinha a função x ao quadrado, a gente somou mais um nesse x ao quadrado, e com isso a gente fez essa translação vertical do vermelho para o verde. Agora, do verde para o azul, eu estou querendo uma translação horizontal, que significa que eu tenho que somar ou subtrair um número, não no valor de y, que é vertical, mas sim no valor de x, que é horizontal, é a coordenada horizontal dos pontos no plano cartesiano. Por isso que aqui onde tem o x verde, eu botei esse parênteses para a gente escrever alguma coisa dentro, que vai ser o x mais alguma coisa. E o resto que tinha no verde eu deixei igualzinho no azul. Esse x mais alguma coisa que vai ter aqui dentro está elevado ao quadrado, como estava antes, e depois está somando 1, como estava antes também, tá? Agora, qual é esse número que a gente quer somar no x? Bom, a gente fez uma translação para a esquerda de 2 unidades. O vértice que estava no 0, coordenada x igual a 0, ele passou para a coordenada x igual a menos 2. Então, aqui, como no eixo x a gente tem que fazer a soma e a subtração ao contrário, né, que a gente viu ainda agora, em vez de fazer menos 2, eu vou fazer o x mais 2. Então, tá aí, ó. Essa é a expressão da minha função azul. Com isso,
eu já vou conseguir a coordenada daquele ponto ali onde cruza o eixo y. Só substituindo o zero aqui na expressão da função, né, para encontrar o f de zero, que é o ponto onde cruza o eixo y, ficou x mais 2, que é o 0 mais 2, ao quadrado mais 1. Aí, continuando a conta aqui, deu 5, vou colocar lá no gráfico. E aí, olha que interessante a simetria que a gente está vendo aqui em torno do eixo. Tem um outro ponto do lado de lá da parábola, né? Sempre vai ter outro ponto. Quais são as coordenadas daquele ponto? A coordenada y eu já estou vendo de cara que é 5, porque é igual a essa daqui, né? Eles estão na mesma reta horizontal. Agora, para saber qual é a coordenada x, é que eu vou explorar a simetria. Olha só, tudo que aconteceu do lado de cá tem que acontecer igualzinho do lado de lá. Então, qual que é essa distância aqui entre o ponto que eu conheço e o ponto que está no eixo de simetria? Essa distância é 2, olha, porque esse ponto aqui está no x igual a 0, né? X igual a 0 e y igual a 5, então é x igual a 0. E esse outro ponto aqui está sobre o eixo de simetria, que é x igual a menos 2. Então, entre o 0 e o menos 2, eu tenho 2 de distância. Significa que eu também preciso ter outros 2 do lado de lá. Ou seja, a coordenada x daquele ponto é o número que tiver 2 unidades à esquerda desse aqui, que é o menos 2. Então, você pega o menos 2, anda 2 para a esquerda, você vai chegar no menos 4. Então, com isso, nós chegamos na primeira das 3 formas de função quadrática que eu queria te mostrar, que é a forma da função quadrática dada pelo vértice. Pessoal, se você entender isso aqui direitinho, vai ser muito mais útil para você depois do que você simplesmente tentar decorar isso aqui sem entender, tá bom? Vai por mim, faz um esforço agora e entende o que está acontecendo. Olha só, a gente começou com uma função muito simples que era x ao quadrado, que era a nossa função vermelha ali no desenho. Depois, a gente fez uma translação vertical para chegar ao vértice, que era do 0, 0, para chegar nessa altura de y do vértice. E translação vertical se faz somando na função. Em seguida a isso, a gente fez uma translação horizontal, que se faz somando no x. E eu falei somando, mas aqui na fórmula aparece um menos, em vez de aparecer um mais, como aparece ali no y, por causa daquela questão que as translações funcionarem ao contrário no eixo horizontal, tá bom? Então, para ir para a direita, você tem que subtrair, para ir para a esquerda, você tem que somar. Então, junte isso com o fato de que menos com menos dá mais, e é por isso que tem esse menos aqui, porque para você botar o x do vértice no menos 2, como foi o nosso exemplo aqui, você precisa de x menos o menos 2, que é o x mais 2, como apareceu aqui na expressão da nossa função azul. E esse a aqui eu não cheguei a mencionar nos meus exemplos anteriores, mas o a é a concavidade, né, pessoal? Isso aí vai ser igual em todas as 3 formas da parábola. É aquela coisa, o A positivo, a parábola está com concavidade para cima, o A negativo, a parábola está com concavidade para baixo. E o que é mais interessante desse formato de parábola é que quando você recebe uma função quadrática dada nesse formato, você já sabe as coordenadas do vértice, não precisa fazer nenhuma conta, não precisa usar nenhuma fórmula. Você, só por saber essa questão da translação vertical e da translação horizontal, você já sabe, olhando para uma coisa desse tipo aqui, que o x do vértice está nas coordenadas xv, yv. Bora fazer um exemplo. Ó, tá aqui o nosso exemplo. Esboce o gráfico da função 2 vezes x menos 3 ao quadrado menos 4. Pessoal, nada de expandir. Esquece fazer produto notável nessa hora distributiva. Você não quer isso. Você já tem a expressão da sua função num formato extremamente conveniente, que é a forma do vértice. Então, já que está na forma do vértice, vamos começar o nosso esboço marcando o vértice. Quais são as coordenadas dele? Ó, a coordenada x é o 3, e aquele 3 está subtraindo no x exatamente como esse xv aqui na fórmula geral, né? Então, é assim que você sabe que o xv tem que ser 3. E o yv
vai ser esse menos 4 aqui, ó. Porque na fórmula geral eu tinha um mais YV, eu queria estar somando um número. Se aqui eu estou subtraindo 4, é porque eu estou somando o número negativo menos 4. Daí o YV é menos 4. E com isso eu sei as coordenadas do ponto que é o vértice da minha parábola. São as coordenadas 3 e menos 4. Agora eu só tenho que acertar o quadrante correto aqui para botar ela. X positivo, Y negativo. Vai ficar mais ou menos aqui. E o eixo de simetria ficou sendo x igual a 3. A próxima coisa que eu posso querer fazer no meu gráfico é marcar a interseção da parábola com o eixo y, né? Vamos calcular f de zero, então. E, de novo, você não precisa expandir nada para calcular f de zero. Muito pelo contrário, vai dar bem menos conta se você simplesmente substituir o x igual a zero na expressão da função do jeito que ela está agora. Ó, substituir o zero ali no lugar do x, 0 menos 3 é menos 3 ao quadrado é 9, aí 2 vezes 9, 18, 18 menos 4, 14. Vou botar o ponto lá, 14 é positivo, então ele vai estar acima aqui. Bom, se o vértice está aqui e a parábola vai cruzar o eixo lá em cima, é bom que ela seja virada para cima, assim, dessa forma, né? Para ela poder ir para lá. E, de fato, olha o A igual a 2 aqui, com cavidade positiva, a parábola vai estar para cima. Ali eu só liguei os pontos, tá? Para o desenho ficar mais ou menos bonitinho. Tentei fazer o lado direito mais ou menos igual ao lado esquerdo, para agora poder refletir o ponto 14 ali para o outro lado do eixo de simetria. Vamos botar as coordenadas desse ponto aqui como a gente fez no primeiro exemplo. Ó, a coordenada y dele é 14, porque ele está na mesma altura do que o ponto 0, 14 do lado de lá. Além disso, daquele ponto até o eixo de simetria, tem uma distância de 3 unidades. Então, tem que ter outras 3 do lado de cá, fazendo assim que a coordenada x desse ponto é 6. Mas ainda tem dois outros pontos muito interessantes que você deveria colocar no seu esboço de gráfico, né? Que são os zeros da função, os pontos onde a função cruza o eixo x. Nem toda parábola vai ter interseção com o eixo x, talvez no próximo exemplo a gente veja isso, mas essa daqui tem, né? Eu tô vendo, porque quando eu liguei os pontos, o vértice estava aqui embaixo, a interseção com o eixo y estava lá em cima, então é claro que ela teve que cruzar o eixo x no caminho. Vamos então fazer uma conta agora para encontrar o valor desses pontos de interseção aqui. Mas, de novo, gente, não é para expandir. Você já está numa forma bem conveniente que vai ser mais fácil calcular os zeros da função a partir disso do que primeiro expandindo e depois usando Bhaskara, que é quase como se você estivesse indo para voltar de novo. Em vez disso, vamos fazer outra coisa mais simples. Ó, então, para calcular a interseção com o eixo x, você quer fazer f de x igual a zero. Isso em qualquer função, tá? Seja ela quadrática ou não, porque os pontos aqui do eixo x, ó, são os pontos cuja coordenada y é zero, né? É como se fosse o ponto 2, 0, o ponto 3, 0, o ponto 4, 0. Então, sempre o y igual a zero, o f de x igual a zero. Nesse caso aqui, o nosso f de x tem essa expressão aqui. Então, é isso que eu quero que seja igual a zero. E daqui para frente, é só resolver essa equação mantendo em mente a sua intenção de isolar o valor de x, né? Eu quero chegar no final dessa história aqui com x igual a um número. Então, eu vou ir fazendo as operações necessárias aqui dos dois lados da equação para tirar tudo do lado de cá, sobrar só o x. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é somar 4 dos dois lados. Agora, em seguida, eu vou dividir os dois lados dessa equação por 2 para tirar esse 2 daqui. O próximo passo vai ser tirar a raiz quadrada dos dois lados, para me livrar desse quadrado aqui. E esse é o único ponto que requer um pouquinho de atenção, porque sempre que você tira a raiz quadrada dos dois lados de uma equação, você precisa colocar um mais ou menos. Mais ou menos que eu botei aqui. Isso é para não esquecer que se você estivesse voltando aqui, o mais, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Mas se fosse o menos raiz de 2, menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2 dá 2 também, né? Então, aqui você tem essas duas possibilidades. E é por isso que toda vez que você tira a raiz quadrada dos dois lados de uma equação, você precisa incluir aquele mais ou menos ali, tá?
Mas o próximo passo é simples de novo, que é somar 3 dos dois lados para tirar esse menos 3 daqui. Então tá aí, a gente conseguiu duas respostas, né? O 3 mais raiz de 2 e o 3 menos raiz de 2, mas isso é exatamente o que a gente queria, tá? Porque a gente está vendo aqui no desenho que existem duas interseções com o eixo x, então eu queria mesmo encontrar duas respostas. Bom, como o 3 mais raiz de 2 é para a direita do 3 e o 3 menos raiz de 2 é para a esquerda do 3, eu até sei qual é qual aqui, né? Só vou escrever os números. Então tá feito, pessoal, um esboço super completinho aqui, um desenho razoavelmente bonito, incluindo todos os pontos importantes da sua parábola. 0, o outro 0, o vértice, a interseção com o eixo y, e de quebra a gente botou até o reflexo dessa interseção através do eixo de simetria, né, para ficar mais bonito ainda. E a gente fez tudo isso fazendo pouquíssima conta, só aqui a gente resolveu uma equaçãozinha, mas muito menos conta do que a gente teria feito se a gente tivesse aquela ideia fixa de que tudo tem que ser expandido para virar ax2 mais bx mais c para jogar na fórmula de Bhaskara. Então era isso que eu queria te mostrar. Nem tudo de função quadrática é assim. Até esqueci de marcar ali a coordenada do y do vértice. Vamos consertar isso aqui antes de passar para o próximo exemplo. Ó, o próximo exemplo ele é muito parecido, só que tem uma hora que vai acontecer uma coisa um pouquinho diferente. A parábola está dada pela forma do vértice. Vamos lá ver quem são as coordenadas do vértice. Ó, aqui eu tenho x mais 1, o que significa que é o x menos o menos 1. Esse menos 1 aqui é o x do vértice. Enquanto que o y do vértice está aqui, ó, o menos 2 é o y do vértice. Então, a gente vai colocar esse ponto lá no desenho. Dessa vez, os dois são números negativos. Então, x negativo é para a esquerda, y negativo é para baixo. Eu vou botar o meu vértice aqui, já marcando as duas coordenadas dele, que são o menos 1 e o menos 2. Agora, essa parábola aqui, ao contrário da anterior, ela tem que estar virada para baixo. Olha, ela tem um número negativo aqui no lugar do A, então a concavidade dela é para baixo. E aí a próxima coisa que fica claro que a gente tem que fazer é encontrar o f de 0, né? Essa interseção aqui com o eixo y. Substituir o valor de x igual a 0 ali na expressão da função. Muito cuidado aqui com a ordem das operações, tá, pessoal? Não é o menos 1 que está elevado ao quadrado, porque isso daria 1, né? Menos 1 vezes menos 1. Na verdade, é o 0 mais 1, que é 1, que está elevado ao quadrado. Então, aqui é menos esse quadrado mesmo, é menos 1. Então, a interseção com o eixo y deu menos 3. E você pode, inclusive, usar o fato de que você está desenhando um gráfico como forma de checar se você não cometeu esse tipo de erro que eu estava mencionando aqui, tá? Porque se você tivesse colocado 1 aqui em vez de menos 1, confundindo a ordem das operações, ia ter dado 1 menos 2, que é menos 1, e não faria sentido aqui esse ponto ser menos 1, olha, porque aqui já é menos 2, então esse aqui tem que ser mais para baixo. O menos 1 é aqui em cima, né? Então não daria com uma parábola virada para baixo para estar cruzando o eixo y aqui. Então usa sempre essa redundância, tá? Tem várias coisas que tem que funcionar juntas ao mesmo tempo, e se não estiver batendo é porque você errou alguma coisa, então volta para conferir as contas. Aproveitei para marcar lá o reflexo desse ponto do outro lado do eixo de simetria, né? E se a gente fosse seguir estritamente todos os mesmos passos que a gente fez no outro exemplo, agora a gente iria fazer isso aqui, ó, procurar as interseções com o eixo x, calculando quando que f de x é igual a 0. Só que tem o seguinte, olhando para esse desenho, a gente está vendo que essa parábola não tem interseções com o eixo x. Tá? Então, na realidade, esse exemplo ele já acabou, era só isso que era para fazer. Mas eu vou mostrar para você o que acontece se você continuar indo, né? Porque você não percebeu que já era para parar, porque é uma coisa bastante comum de acontecer, né? Então é bom a gente estar preparado para isso. Vamos pegar a expressão da função e vamos colocar igual a 0 aqui, como se a gente estivesse procurando interseções com o eixo x. Ó, copiei ela para cá, igualei a 0
E agora eu vou começar a fazer a mesma operação dos dois lados para resolver essa equação. Primeiro eu vou somar 2. Agora seria bom eu multiplicar por menos 1, né, para tirar esse menos daqui. Próximo passo eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados. Não esquecendo que para isso eu tenho que colocar esse mais ou menos aqui, né? E o próximo passo seria subtrair um dos dois lados para tirar esse mais um daqui. Só que quando você chega aqui, você já percebe que aconteceu alguma coisa ruim, porque está escrito raiz de menos 2. E a gente não tira a raiz quadrada de número negativo, né? Aí tem muita gente que fica triste quando acontece esse tipo de coisa. Oh, não, uma raiz de menos 2, o que eu faço agora? Gente, não é para fazer nada. O único motivo pelo qual você está encontrando aqui um número que não existe é porque você está procurando por uma coisa que não existe. Você está procurando uma interseção com o eixo x numa função que não cruza o eixo x. Então é bom que apareçam as raízes de números negativos aqui para confirmar o fato de que não tem mesmo, tá? Essa equação aqui, f de x igual a zero, para essa função, ela não tem soluções. As soluções não existem. Então, raiz de número negativo é uma forma interessante de ver que não existe essa solução, né? Inclusive, para quem gosta muito da fórmula de Bhaskara, isso é exatamente o que acontece na fórmula de Bhaskara, porque ela vem daqui, tá? Tem lá num pedaço da fórmula de Bhaskara aquela raiz quadrada, né? Com uma coisa toda complicada dentro. E você sabe que se aquela coisa complicada acabar sendo negativa, como esse menos 2, por exemplo, é exatamente nesse caso que você sabe que aquela função quadrática não tem raízes, ela não cruza o eixo x. E eu aprendi esses dias que tem gente que chama essa forma aqui de forma canônica da função quadrática, tá? Eu não conhecia esse nome, não. Mas o nome não importa, né, gente, do que você vai chamar. O importante é você entender o que está acontecendo aqui e ter muito claro que esse xv e esse yv são as coordenadas do vértice e que isso é o que você deve usar para completar o seu exercício a partir daqui. Você não deve trocar para uma outra forma. Dito isso, vamos passar para a segunda forma que a gente conhece aqui. E essa sim eu entendo que o nome forma fatorada faz sentido, porque tem um produto aqui, né? Não só tem um produto do A vezes esse termo x menos r, como o próprio x menos r também está multiplicado por uma outra coisa, que é o x menos s. E a palavra fatoração, a forma fatorada, né? Ela remete à multiplicação, tá? Porque fatorar é você encontrar os fatores de alguma coisa. E fator são termos que estão multiplicando. Agora, de novo, independente do nome que tem, o que é importante você saber sobre essa forma da função quadrática é que ela está te apontando os zeros da função, tá? Então, nós temos duas coisas diferentes aqui para apontar duas coisas diferentes que ambas são muito importantes. A primeira forma está realçando as coordenadas do vértice, que é um ponto muito importante da parábola. Já essa segunda forma aqui está realçando os zeros da função, que vão ser esse R e esse S aqui, que também são pontos muito importantes, né? Então depende. Se você está mais interessado nos zeros, vai fazer sentido você usar a forma fatorada. Se você está mais interessado no vértice, vai fazer mais sentido você usar a forma canônica. Então o R e o S vão ser os zeros de f de x. Não é o menos R e o menos S, tá? É o R e o S mesmo. E isso devia estar te lembrando desse menos aqui, ó, que na outra forma também é x menos o x do vértice. Aqui é x menos um zero e x menos o outro zero. O importante agora é você não confundir. Saber, por exemplo, que nessa função aqui, os zeros são o menos 2 e o 3 positivo. Não é ao contrário, tá? Porque se você se distrair e não prestar atenção, você vai olhar para isso aqui e vai falar, os zeros são mais 2 e menos 3. Não é não, é ao contrário, tá? Esse aqui é o x menos um zero, que é o 3, né? Porque está escrito no mesmo formato do que esse aqui. E esse aqui é porque o x mais 2, você deve pensar nele como x menos o menos 2. Então, esse aqui, menos 2, fica sendo R, aquele ali, que é o 3, fica sendo S, e aí tudo se encaixa no formato da forma aqui que tem os menos, né? Então, esse menos é esse menos, o R é o menos 2. Esse menos é esse menos, o S é o 3.
Agora, as letras R e S são aleatórias que eu escolhi agora, tá, gente? Se você já tiver visto isso com outras letras, assim como o X, V e o Y, V ali, não se preocupa que é tudo a mesma coisa. O nome da letra não importa. O que importa é a posição que ela está no padrão da expressão da função. Ela está sendo subtraída de um X. Então, ela vai ser um zero dessa função. Agora, por que isso acontece, pessoal? De novo, mais do que decorar, eu quero que você entenda isso aqui, porque decorar a gente esquece, né? Se a gente entende, a gente consegue pensar e lembrar das coisas quando precisar delas. Olha só, zero vezes qualquer número dá zero. Qualquer número vezes zero também dá zero. E não tem outras multiplicações que deem zero. Aqui o 5 vezes 3 igual a 15, obviamente, é só um exemplo, mas qualquer número que você botar aqui sem ser o zero vezes qualquer outro número que também não seja zero, a resposta nunca vai dar zero, né? Só vai dar zero quando um dos dois fatores que estiver multiplicando for zero. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, quando eu pego essa função, x mais 2 vezes x menos 3, e tento igualar ela a zero para resolver essa equação e ver o que vai acontecer, porque é isso que eu quero fazer para encontrar os zeros da função, né? Mesma coisa que a gente estava fazendo na outra forma, só que agora a conta vai ser diferente. Sempre que eu quero encontrar onde que uma função cruza o eixo x, eu tenho que resolver a equação f de x é igual a zero. E nesse caso aqui, a f de x é uma coisa fatorada, que tem um fator vezes outro fator. Então, para isso dar igual a zero, não tem outro jeito. Ou esse cara aqui vai ter que ser zero, ou esse outro cara aqui vai ter que ser zero. Então, para resolver uma equação igual a zero desse tipo aqui que está fatorada, você divide ela em dois casos. Ou o primeiro fator tem que ser igual a zero, ou o segundo fator tem que ser igual a zero. Tá? Nesse caso aqui, desse tipo de equação, eu não começo a fazer a mesma operação dos dois lados, não, porque não tem nenhuma operação que eu pudesse fazer que fosse manter só o x aqui, tenho dois x's, né? Então, que bom, que conveniente que cada x estava dentro de um fator. E essa multiplicação tinha que dar igual a zero, porque aí eu pude separar em duas equações menores e que agora sim, cada uma só tem um x, então eu posso resolver do jeito tradicional, fazendo a mesma operação dos dois lados. Aqui vai ser muito curto esse processo, né? Eu só tenho que subtrair 2 dos dois lados, encontrando a resposta x igual a menos 2. E na outra aqui eu vou somar 3 dos dois lados, encontrando aqui a resposta x igual a 3 para essa segunda opção. Aí você junta as duas opções, a resposta final é que x tem que ser igual a menos 2 ou o x tem que ser igual a 3, que era exatamente o que a gente já tinha visto aqui só de olhar para a forma fatorada da função quadrática, né? Era o menos 2 aqui, me indicando que o menos 2 já era uma resposta, e o menos 3 aqui já me indicando que o 3 era uma resposta. Aí tem gente que gosta de juntar as duas respostas quando tem mais de uma, né? Num conjuntinho assim, dizer que x pertence ao conjunto que contém os números menos 2 e 3. Ah, se você gosta de fazer isso, tudo bem, vai lá e faz. Então, um exemplo aqui, ó, muito parecido com os dois exemplos anteriores, só que agora eu estou recebendo a forma fatorada. A ideia do exercício é esboçar o gráfico. Agora, por eu estar recebendo nesse exercício a função na forma fatorada, eu vou começar de uma forma diferente do que eu comecei os outros dois. Os outros dois estavam vindo na forma do vértice, então eu comecei marcando o vértice, que era a informação mais óbvia que estava vindo aqui para mim. Dessa vez, eu estou recebendo ela na forma dos zeros, então não é o vértice a primeira informação óbvia, são os zeros, né? Os zeros da função são 2 e 4. Essa é a primeira coisa que eu vou botar no meu gráfico. Agora, a próxima coisa que eu vou fazer vai sim ser o vértice, né? Que é o próximo ponto mais importante aqui. E o que é interessante de você perceber sobre o vértice, como a gente falou bastante no início do vídeo, ele tem esse eixo de simetria passando por ele, né? Essa reta vertical, que é um espelho, que tudo que acontece na função do lado de lá acontece também do lado de cá. Então tem essa simetria na função toda e, em particular, tem essa simetria em relação aos zeros também. Se tem um zero aqui e outro do lado de lá, é porque tem que ter um espelho no meio para esse ser o reflexo desse e vice-versa. Aí você vai pensar assim, qual é o ponto que está exatamente entre o 2 e o 4? O ponto médio entre o 2 e o 4
Bom, é o 3, né? Então é por ali que vai passar o eixo de simetria. Eixo de simetria ali, x igual a 3. E como ele tem que passar pelo vértice, eu também já sei que o x do vértice é 3. Para saber qual é o y do vértice, eu acho que a forma mais fácil nesse momento é só perguntar quanto que é f de 3, tá? Porque a função, ela sempre passa pelos pontos x, f de x, x, f de x, x, f de x. Aí aqui no vértice é o 3, né? Aí 3 é f de 3. O f de 3 é a segunda coordenada daquele ponto que é o vértice. Então, substituindo o 3 na expressão da função, ficou aqui 3 menos 2, aqui 3 menos 4. Aí eu fiz todas as contas aqui, deu 3. Que coincidência, né? O vértice está no ponto 3, 3. Vou marcar no gráfico. Não fiz de propósito a coincidência não, tá? Foi coincidência mesmo. Então, olha que legal. O vértice ficou lá em cima, os zeros estão aqui. Está sugerindo que a parábola vai ficar virada para baixo. E ó, era isso que era para ser mesmo, porque a concavidade está num número negativo aqui, tá? Então eu vou ligar os pontos agora. Acho que o desenho ficou até meio feio, porque eu coloquei o 3 muito para cima e aí acabei tendo que fazer uma parábola muito esticada, assim, né? A interseção com o eixo Y veio aqui para baixo. Mas tudo bem, tá valendo, deu para arrumar. Próxima coisa que eu preciso é justamente a coordenada desse ponto aqui, que é a interseção com o eixo Y. Então, esse aqui é o f de 0. Interseção com o eixo y é sempre f de 0. Então, substituindo aqui, fiz a conta, deu menos 24. Posso refletir também, botar outro ponto lá do outro lado do eixo de simetria. Então, esse exercício acabou, está feito aí o esboço do gráfico que a gente queria. E repara que, assim como os exemplos de forma do vértice, esse aqui também envolveu muito pouca conta, tá? Isso é o que acontece quando você usa a ferramenta adequada para cada situação. Se veio na forma do vértice, usa o vértice. Se veio na forma dos zeros, usa os zeros. Esquece aquela necessidade que você talvez esteja ainda vendo de expandir tudo para chegar no ax2 mais bx mais c, para então usar a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara nem faz tudo isso que a gente fez aqui, ela só encontra os zeros ou te diz que não tem zeros. E aqui a gente fez muito mais coisa, tá? Se você começar a querer expandir, primeiro que vai ter que fazer distributivo aqui, e segundo que aqui eu botei números bem pequenininhos, né? 3, 2 e 4, então nem ia doer muito fazer essa expansão. Mas quando os números forem maiores ou mais chatos, é sempre uma possível fonte de erro quando você escolhe fazer mais contas, além de perder tempo. E finalmente, só para completar a lista, essa daqui é a forma geral ax2 mais bx mais c, né? Uma coisa que eu devo observar é que o a é o mesmo nas três, tá? Ele está fazendo o papel da concavidade para cima se for positivo ou para baixo se for negativo em todas as três. Mas na minha opinião, essa é a forma mais chata das três, pessoal. Não tem grandes informações aqui não. O C, ele tem uma informação interessante que é o f de 0. Então ele é a interseção com o eixo y. Isso acontece porque quando você coloca f de 0 aqui, fica a vezes 0 ao quadrado, que é 0, mais b vezes 0, que também é 0, e a única coisa que não é 0 nessa soma é o c, né? Então fica f de 0 igual a c, por isso que o c fica sendo a interseção com o eixo y. Aí eu acho que é natural você perguntar se o b também não tem alguma informação, né? E ele tem, mas é um negócio assim que eu acho menos comum da gente falar sobre ele. Olha só, quando o b for maior do que 0, o que isso significa é que no momento em que a parábola passa pelo eixo y, ela passa subindo, tá? Então pode ou ser porque ela está subindo e não chegou no vértice ainda, né? No caso dessa parábola virada para baixo aqui, ou pode ser porque o vértice dela estava lá do outro lado, deixa eu fazer de outra cor. E aí, quando ela passa pelo eixo Y, ela já passou pelo vértice, né? Então, ela já trocou de direção, passou subindo aqui, ó. Tanto na vermelha quanto na verde. No momento em que passa pelo eixo Y, passa subindo. Essa é que é a característica do B positivo. Aí a altura, obviamente, não importa, né? Podia ser assim aqui em cima, ou podia ser virada para baixo, mais aqui embaixo, tudo isso. Desde que esteja subindo quando passa pelo eixo Y, é o B maior do que 0. O B menor do que 0 é o contrário, ela vai passar pelo eixo Y na parte decrescente da função. Seja
decrescente porque ainda não virou crescente, ou o caso que ela é decrescente porque ela começou crescente, mas já virou de direção, né? Então, passa descendo pelo eixo Y quando o B é menor do que zero. Aí nem vou fazer exercício com a forma geral não, que essa parte é muito chata, pessoal. É só aplicar a fórmula. Você pega a fórmula de Bhaskara, acha os zeros, aí para achar o x do vértice faz menos b sobre 2a. É muito chato. O que eu quero comentar agora, também não vou fazer até o final não, só vou comentar que eu passei o vídeo inteiro reforçando para você não transformar de uma forma para outra sem necessidade, né? Mas tem momentos em que há necessidade, então é bom também pelo menos você saber como é que passa de uma forma para outra, né? Bom, tanto a forma do vértice como a forma fatorada, para passar para a forma geral, é um processo simples, é só você fazer as distributivas que forem necessárias. Agora, para voltar é diferente, né? Aqui, por exemplo, se você estiver na forma geral e quiser passar para a forma fatorada, não é muito surpreendente que isso se chama fatoração. Só que a fatoração, para ela funcionar direitinho, ela precisa que o exemplo seja bonitinho, né? É aquela coisa que até parece meio mágica. Você olha para a expressão da função e fala, quais são os dois números cuja soma é 5 e o produto é 6? Ah, são o 2 e o 3. Esse par de números eu sei, né? Porque ele aparece toda hora. Mas é uma coisa que você não vai necessariamente conseguir fazer para qualquer par de números, né? Primeiro porque se os números forem maiores, eles não vão ser tão familiares, você não vê eles tantas vezes, vai precisar pensar um pouco mais. E segundo porque muitas vezes não vão ser números inteiros bonitinhos, tipo 2 e 3, né? Muito zero de função quadrática são coisas como raiz de 3, raiz de 5, que não vão passar pela sua cabeça na hora de fazer um processo de fatoração. Sem contar que eu botei com 1 aqui no A para facilitar. Quando tem outro número ali, ainda é mais complicado, né? Ou seja, é um processo que eu não gosto muito. Já o lado de lá, para passar da forma geral para a forma do vértice, é uma coisa que se chama completar quadrados. Completar quadrados já é uma coisa que eu acho um pouco mais legal, porque se você fizer sempre os mesmos passos, vai dar sempre certo, né? Não tem como não saber quais são os números que precisa ali naquele momento. Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo, não. Se você achar necessário, se é uma coisa que você quer aprender, comenta aqui embaixo que depois eu faço outro. Vale a pena mencionar também que toda função quadrática pode ser escrita na forma geral e toda função quadrática pode ser escrita na forma do vértice, porque toda parábola tem um vértice. Mas nem toda função quadrática pode ser escrita na forma fatorada, porque a forma fatorada requer que você saiba os zeros da função, que são o R e o S, mas nem toda função quadrática tem zeros, né? E isso aqui também não é exclusivo não, tá, gente? A gente fala que essas são as 3 formas nas quais uma parábola pode vir escrita, porque elas são as mais comuns e não é por acaso, porque cada uma delas realça algum aspecto importante da parábola. Mas se você tiver uma outra coisa diferente, por exemplo, essa daqui está na forma fatorada, aí de repente eu coloco mais 3 aqui. Agora não está mais em nenhuma das formas, né? Mas deixou de ser uma função quadrática? Não, não deixou. Porque se você fizer uma distributiva aqui, você vai obter um x ao quadrado, então continua sendo uma função quadrática. Só que menos 3, x mais 2, x mais 5, mais 3, não é nenhuma dessas formas aqui. Então, se você quiser fazer um gráfico, por exemplo, como a gente estava fazendo nos exemplos, você provavelmente vai ter que, de fato, distribuir e botar numa das formas conhecidas. Mas isso aqui não deixou de ser uma função quadrática. Mesma coisa é essa daqui, que agora, nesse momento, está dada na forma do vértice. De repente, eu pego e boto 3x aqui. Poxa, agora não está em nenhuma das formas que eu conheço. Mas não deixou de ser uma função quadrática, tá? É só que não tem nada, a princípio, óbvio aqui em relação aos pontos relevantes da função. Então, só para finalizar o vídeo com algumas questões, eu fui procurar nas provas do vestibular da PUC desse último ano, tá? Tem várias provas diferentes lá, dependendo do grupo que você está fazendo vestibular. E eu encontrei 2 ou 3 que são interessantes aqui para a gente fazer. Primeiro tem essa questão aqui que te dava um desenho, te dava um monte de informações sobre essas coisas, porque ela tinha mais itens, tá? Eu só vou fazer o item B porque é o de parábola. Mas ele pedia a equação dessa reta, pedia esse ponto aqui, aí dizia um monte de coisa, dizia que essas 2 retas aqui são perpendiculares, que para o item B que a gente vai fazer não vai ter a menor relevância, mas eu só coloquei aqui porque fazia parte de um contexto maior, tá?
A coisa mais relevante que tem aqui para a nossa parábola, que ele pede no item B para escrever uma equação para a parábola. E a informação mais relevante que ele deu é o fato de que o vértice está no ponto 2, 4. Ora, se ele está te dando o vértice, você já começa o seu exercício escolhendo qual forma da parábola você vai usar. Você vai usar a forma do vértice. Então, eu coloquei lá com as coordenadas do vértice, que são o 2 e o 4, dentro da forma da parábola pelo vértice. Não está pronto ainda, porque eu não sei o valor de A, né? Vou ter que descobrir. Mas repara que como ele pediu uma equação, ele já está deixando isso claro de que existe mais de uma resposta possível para essa questão. As outras formas vão ser mais trabalhosas, se a pessoa escolher dar na forma geral ou na forma fatorada. Vão ser mais trabalhosas, mas não vão estar erradas, tá? Então a prova sabe disso e já te dá essa dica. Quando ele fala encontre uma equação, em vez de dizer encontre a equação, é porque não tem só uma resposta correta que você pode dar, né? Mas vamos lá, tá faltando só uma coisa, tá faltando encontrar o valor de A. E eu vou encontrar esse valor de A usando qualquer outra informação que eu tenha na minha figura. No caso, eu tenho esse ponto aqui, que ele me deu as coordenadas do ponto de interseção da parábola com a reta. A reta não me importa, mas me importa ter as coordenadas de um ponto que está na parábola, que é o ponto menos 1 e 1. Por esse ser um ponto da parábola, eu sei que f de menos 1 tem que ser igual a 1. Então, eu vou colocar isso na minha equação, onde eu substituí o valor de x pelo x daquele ponto ali, né, que é o menos 1 aqui, e o valor de y, que é o f de x, eu substituí pelo 1, que é a coordenada y do ponto. E agora eu tenho uma única equação na variável a. Aí é só resolver a equação, você acaba encontrando que o valor de a é menos 1/3. Então, na hora de escrever a resposta, você vai colocar o menos 1/3 aqui no valor de a. E, aliás, nessa mesma prova, tinha essa outra questão aqui, que não é de função quadrática, mas eu resolvi mencionar porque ela tem 3 itens que não são relacionados um com o outro, né? São 3 coisas independentes para você resolver. E a letra C vai usar uma coisa que, de novo, não é uma função quadrática. Esse polinômio aqui, na verdade, tem grau 5, né? Tem 2 aqui, 3, 4, 5. Mas o que eu vou usar para resolver esse item C é uma coisa que eu já mencionei nesse vídeo quando eu estava falando da forma fatorada da função quadrática. Olha só, eu tenho um monte de coisa multiplicada dando igual a 0, então seria uma péssima ideia aqui começar a fazer um monte de distributiva, porque esse negócio ia ficar enorme e ia dar num polinômio de grau 5, né? Que nenhum de nós sabe resolver, de maneira geral, um polinômio de grau 5. Mas não é para fazer isso, é para deixar dessa forma, lembrar que eu tenho um monte de coisas sendo multiplicadas e o resultado é 0. Então, a única forma disso acontecer é se algum desses 4 fatores for 0. Por exemplo, esse aqui, quando x menos 7 é igual a 0, significa que x é igual a 7. Então, essa vai ser uma das soluções dessa equação. Esse último fator aqui de x ao quadrado mais 3, ele nunca é 0. Então, eu nem vou tentar fazer x ao quadrado mais 3 é igual a 0, porque eu sei que eu não vou encontrar soluções. Se você tentar ver aí o que vai acontecer, vai aparecer raiz de número negativo de novo. Mas eu já sei que ele nunca é 0, porque x ao quadrado já é sempre um número positivo, ou 0, né? Pelo menos não é negativo. E quando eu somo 3, eu subo mais ainda. Então, ele continua sendo positivo, não é 0. Esse segundo fator aqui, eu usei exatamente a mesma estratégia do que nesse. Para isso ser igual a 0, o x tem que ser igual a menos raiz de 3. E para o primeiro fator, eu já tive que resolver uma equação que eu usei 2 passos, né? Se o 5x menos 2 é igual a 0, então soma 2 dos dois lados, fica 5x igual a 2. Agora divide por 5, fica x igual a 2/5. Ou seja, tinham 3 soluções possíveis para essa equação aparentemente enorme aqui. Aliás, já que eu estou fazendo isso, deixa eu resolver a letra A e a letra B também, né? A letra A é bem simples, você só multiplica por cruzado aqui e já chega na resposta.
E a letra B eu acho interessante mencionar porque ela é exatamente o tipo de coisa que eu tratei em um vídeo meu anterior sobre resolver inequações, tá? Justamente, aqui a gente tem uma inequação e uma das coisas que eu falei bastante naquele vídeo é que a gente nunca deve estar comparando com o 2, é melhor comparar com o zero. Então vamos subtrair 2 dos dois lados. Para juntar essas duas frações aqui, eu preciso que elas estejam no mesmo denominador. E agora, para saber quando que essa fração aqui é menor do que zero, vai ter que ser ou um número negativo dividido por um positivo, ou o contrário, um número positivo dividido por um negativo. Então, eu vou montar um quadro de sinais. Aí é claro que eu não vou passar pelos detalhes aqui, né, gente, que não tem nada a ver nesse vídeo, mas lá no outro eu expliquei como é que monta o quadro de sinais. O fato é que aqui eu quero menor do que zero, então as respostas são esses números negativos aqui e esses aqui. E aí na prova de um outro grupo, mas do mesmo ano, tinha essa questão aqui. Gente, esse tipo de questão no qual você está procurando uma função quadrática e tem 3 pontos que foram dados, tá? Isso é sempre possível de resolver, porque você tem basicamente 3 incógnitas para encontrar, que são o A, o B e o C, e você vai ter 3 equações, cada uma dada por um desses valores aqui. Então, sempre dá para resolver. A questão é que se os números da questão não forem bem escolhidos, pode se tratar de resolver um sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas, o que é uma coisa um pouquinho chata de fazer, principalmente para uma questão de múltipla escolha. Essa daqui era de múltipla escolha, tá? Então deveria ser mais simples do que isso. Essa questão eu vou resolver de duas formas, porque os números dela foram bem escolhidos de duas formas diferentes. Para facilitar a sua vida, você não chega a cair num sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Então, a primeira forma que eu vou fazer deve ser provavelmente aquela que está mais óbvia, porque como a função quadrática foi mencionada na forma geral, você está pensando em fazer na forma geral. E de fato eu tenho uma informação interessante aqui para isso, que é o fato de que f de zero é igual a 5. Ou seja, f de zero é o c na forma geral. Então eu já sei que o c é igual a 5, o que diminui o tamanho do meu problema. Vou então escrever as outras duas equações que vieram do f de 1 e do f de 5. Tá? Então eu substituí aqui o c igual a 5, que eu descobri desse número aqui, e escrevi as outras duas equações. O 10 é o f de 1, aí aqui o x ao quadrado e o x viraram 1, e o outro 10 aqui é o f de 5. Aí onde tinha 5 ao quadrado ficou 25, e onde tinha 5 aqui ficou 5 mesmo. Então é um sistema, mas não é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, são só 2 equações e 2 incógnitas, então eu posso resolver. Então sei lá se essa é a forma mais simples de resolver isso ou não, sistema de equação cada um tem a sua forma favorita, mas o que eu fiz foi a segunda equação menos a primeira, porque aí cancelaram os 10 e cancelaram os 5, sobrou 24A mais 4B, né? 25 menos 1 é 24, e 5 menos 1 é 4. Aí eu dividi os dois lados por 4 aqui, para ficar com números menores, e encontrei que B é igual a menos 6A, que eu vou então substituir na primeira equação aqui, que é a mais simples, porque não tem o número 25, né? Aí substituindo ficou assim. Eu juntei os termos aqui, A menos 6A dá menos 5A, subtraí 5 dos dois lados para tirar esse 5 daqui, ficou 10 menos 5 é 5. E aí dividir por menos 5 os dois lados, ficou A igual a menos 1. Ainda falta encontrar o valor de B, só que aí é meio fácil, né? Porque você já tem o menos 1 aqui para o A, substitui ali, fica B igual a 6. Ainda não acabou, porque a pergunta da questão era quanto que é f de 3. Bom, agora que eu já tenho o A, o B e o C, eu posso jogar x igual a 3 para encontrar esse valor, tá? Então aqui ficou A x ao quadrado mais b x mais c. Aí você faz a conta e dá 14, né? Essa foi a primeira das formas que eu queria resolver esse exercício. Agora eu vou apagar e vou resolver o mesmo exercício de novo de outro jeito. Bom, então eu tinha falado que os números da questão tinham sido muito bem escolhidos por dois motivos diferentes. O primeiro era o f de 0 igual a 5, que eu já explorei da primeira vez. E a segunda coisa é que tem dois números iguais aqui, né? Tem o 10 e o 10. Então a gente está vendo dois pontos que são equivalentes
na simetria da parábola. Uma está do lado esquerdo do eixo de simetria e o outro é o seu reflexo do lado direito. Então, como esses dois pontos equivalentes na simetria têm x igual a 1 e x igual a 5, eu sei que o eixo de simetria tem que estar exatamente entre o 1 e o 5, ou seja, é o ponto 3 que está no meio do caminho. X igual a 3 é a equação do eixo de simetria, e com isso eu sei que o x do vértice é igual a 3. Isso já seria interessante em qualquer situação, né? Porque eu vou escolher trabalhar com a minha parábola na forma do vértice, não na forma geral como ela foi dada. Mas se torna nesse exercício mais interessante ainda, porque o 3 é exatamente o número que a questão está me pedindo. Ou seja, o f de 3 que ele quer é o f do x do vértice, que é o y do vértice. Então, para eu resolver essa questão, basta eu encontrar o y do vértice. Bom, então o que isso aqui tem em comum com a outra forma que eu resolvi é que eu escrevi a forma da parábola do meu formato escolhido, né, que nesse caso é o vértice, e ficaram faltando algumas incógnitas para encontrar. Naquela outra forma de resolver o problema, ficava faltando encontrar o A e o B. Nesse caso aqui, fica faltando encontrar o A e o Y do vértice. Então, eu vou de novo escrever um sistema, vou fazer isso usando duas das três informações que me foram dadas, só que eu vou usar as duas primeiras, tá? Então, aqui nessa primeira equação, eu substituí o ponto 0, 5, que é esse aqui, e na segunda equação eu substituí o ponto 1, 10, que é aquele ali. Depois eu dei uma simplificada aqui fazendo essas contas, e agora eu tenho que resolver esse sistema. Aqui eu escolhi fazer a primeira equação menos a segunda, os yv's cancelaram, né? 9 menos 4 deu 5, e aí eu encontrei que o A vale menos 1, tá faltando encontrar o y do vértice, que é justamente a coisa que eu quero. Vou fazer isso substituindo A igual a menos 1 em qualquer uma dessas duas equações aqui. Aí tá pronto, gente. Eu substituí na primeira, deu 5 igual a menos 9 mais yv, o yv igual a 14. É claro que tinha que dar a mesma resposta do que da outra vez, mas eu acho que eu fiz menos conta dessa vez, tá? Porque o 14 apareceu de uma forma mais imediata aqui, como 5 mais 9. Né? Na outra forma tinha mais umas contas lá para fazer antes de encontrar o 14. Ou seja, era claro a princípio que essa forma seria mais rápida do que a outra? Não, não era claro. Mas eu só consegui sequer pensar em ter essa ideia porque eu aprendi muito bem todas as três formas da parábola. Eu não estou fixa em ter que fazer sempre da mesma forma. Então eu tenho essa liberdade de escolher coisas diferentes para fazer conforme eu achar conveniente em cada exercício. Tá bom, gente? Então por hoje era isso.